Hoje é mais um episódio da nossa série Será que é só cabelo? Sobre alopecia androgenética. Hoje eu vou falar sobre os gatilhos emocionais, os traumas e situações dolorosas que despertaram esse gene da alopecia androgenética. Porque se é genético, é um gene hereditário, a alopecia em homens, que por mais que trate, por mais que faça, fica careca. Só que no nosso caso, nós mulheres, nós temos uma série de tratamentos que dá pra gente fazer para amenizar e muitas vezes chegar até a cura. Mas não é uma cura só física, tem também toda uma questão emocional. Quando eu recebi o diagnóstico há mais ou menos uns 6 anos atrás, que eu estava com alopecia androgenética e que não tinha cura, e que eu estava recebendo esse diagnóstico tardio, porque foi isso que foi passado para mim, a dermatologista, a 10ª dermatologista, não sei nem mais qual número era da dermatologista, porque eu tinha passado inúmeras, tanto dermatologistas, homens como mulheres, e todos falavam a mesma coisa pra mim, que era estresse, como eu falei no vídeo anterior. E quando essa dermatologista, a doutora Júlia, lembra como se fosse hoje, ela olhou pra mim e falou: você tem alopecia androgenética, Edna, que é o mesmo calvície masculina. Não tem muito o que fazer. Esse diagnóstico tá muito tardio. Se você tivesse recebido esse diagnóstico muito mais cedo, nós teríamos como ter revertido todo esse quadro, né? Não teria caído tanto cabelo como caiu. E o que a gente pode fazer hoje é um trabalho, um tratamento pra gente segurar esses fios que ainda estão aí. E onde ainda o bulbo tiver saúde, onde estiver saudável, onde estiver vivo, a gente vai conseguir reverter a situação. Mas grande parte do bulbo já estava morto, então onde não tem mais vida no bulbo, não tem muito o que fazer. Foi assim, super clara comigo. Enfim, e aí passou uma dosagem do minoxidil um pouco mais alta, passou algumas vitaminas mais específicas para cabelo e unha, né, mais completas. Eu tinha que fazer uso do minoxidil, continuar o uso do minoxidil numa dosagem, eu tava até então, até 6 anos atrás, eu usava 2%, ela passou para 5% de minoxidil manipulado. Esse foi o início do nosso trabalho. A cada 3 meses, entre 3 e 6 meses, eu tinha que voltar com ela para ver se estava progredindo ou não. E ela sempre que eu voltava, ela falava: continua com o tratamento. Não mudou o tratamento por um período, por mais ou menos uns 2 anos, ela não mexeu no tratamento. 2 anos depois, ela chegou para mim e falou para mim que teria como eu tomar uma medicação, só que não era muito indicado para mulheres que estavam no período fértil, que é a finasterida. E aí ela falou para mim, se eu laqueasse, ou se, né, que se eu fosse uma pessoa laqueada, uma mulher laqueada, que ela sim poderia passar a finasterida para eu tomar. E que eu estava no máximo do tratamento, não tinha muito mais o que fazer. Ok. Como eu estava num período já há 10 anos com o DIU, e eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. O menino já tem 21 anos e a menina tem 19. Hoje, há 4 anos atrás, eu estava na situação de fazer a remoção do DIU e eu não queria mais ter filho, já tinha determinado que eu não queria mais ter filho. Todo o processo se daria de eu ficar no período de descanso do DIU, que é de 3 a 6 meses, para recolocar novamente o DIU. E aí, nesse período, você faz todos os exames, deixa o útero descansar e tudo mais, e volta a colocar. E fiz todos os procedimentos para colocar o DIU. E eu queria colocar o DIU, Mirena, que é aquele que você vai reduzindo a menstruação até o ponto de cessar, que você usa durante 5 anos. Conversando com a minha ginecologista, já com essa situação da alopecia androgenética, que a doutora Júlia tinha falado pra mim, que eu só poderia fazer o uso da finasterida se eu fosse laqueada, e eu nessa questão de não querer mais ter filhos, eu conversando com a minha ginecologista, ela perguntou pra mim: olha, já que você não quer mais ter filho, você não acha viável você já fazer uma laqueadura? Porque você vai colocar o DIU agora. Daqui a 5 anos você vai ter que remover esse DIU, vai ter que esperar o período de descanso, vai ter que fazer todos os exames novamente e para colocar o novo DIU novamente. E aí eu estava já para completar 40 anos. Aí eu falei para ela: não, tudo bem, né? Eu tinha 2 situações. Uma, que eu era apavorada, eu tinha um medo terrível de ficar grávida. Isso me trazia grande estresse também. Desde que eu tive a minha filha nasceu em 2003, eu tinha um medo horrível de engravidar novamente. Então a minha vida sexual era uma situação bem difícil, sabe? Tipo assim, se acabava de ter relação sexual, eu já ficava pensando: tomara que esse dia não tenha saído do lugar, meu Deus do céu, eu entrava em pânico. Mas enfim,
Quando ela me deu essa situação, essa questão de eu ter a possibilidade de laquear, eu abracei imediatamente. Falei, não, quero sim. Eu ia unir o útil e o agradável. Não ia mais ter a possibilidade de ter filho, de ter bebê, e ia também poder fazer um tratamento mais incisivo com a finasterida. E aí fiz todos os procedimentos, né? Em menos de 6 meses, já tinha feito todos os exames que era necessário, foi montado um prontuário e eu fiz a laqueadura. Fiz a laqueadura assim que o médico me deu alta, né? Eu voltei de novo no quadro dermatologista, passei todos os processos para ela, da laqueadura, tal, levei laudo e tudo, e ela, a partir daí, passou uma receita para eu fazer o uso da finasterida. Eu tomei finasterida durante mais ou menos uns 2 anos, todos os dias um comprimido de finasterida, mais o minoxidil, mais a vitamina, na época eu tava tomando Maquiderma, a vitamina que eu tomava era Maquiderma, 5% de minoxidil 2 vezes por dia e a finasterida 1 vez por dia. Cara, a real é que não adiantou nada. Não adiantou nada. Há 3 anos atrás eu estava numa situação assim emocional periclitante. 3 anos? Não, mais ou menos uns 4 anos atrás eu estava numa situação emocional periclitante. Quando eu falei pra vocês da situação dos gatilhos emocionais, quando a situação dos gatilhos emocionais que desencadeou a minha alopecia, esse é o assunto hoje, mas eu queria contar um pouquinho pra vocês de quando, né, do diagnóstico pra cá. Como é que fala? Como é que eu posso explicar pra vocês? Por mais que eu tomasse medicação, aí onde eu quero chegar. Por mais que eu tomasse medicação, por mais que eu fizesse todo o tratamento, por mais que a minha mente não parava, a minha indignação não parava, o meu sofrimento, a minha baixa autoestima, eu não tinha baixa autoestima, minha autoestima na verdade se arrastava. Eu passei um período, todo mundo falava, não, você é bonita. Bonita onde? Que eu não consigo, até hoje eu não consigo ver tanta beleza assim como todo mundo fala que eu tenho. Mas a gente tá trabalhando isso, né? Hoje eu já me sinto bem melhor comigo mesmo, na minha aparência, né? Tanto que eu estou aqui falando com vocês, fiz os primeiros vídeos, assim, dá pra perceber até na minha voz, embargada, e eu não sentia tanta alegria, porque a minha... Como é que fala? Meu maior medo era as pessoas questionarem a relação do meu cabelo, essa é a verdade. E depois que eu comecei a usar as laces, eu comecei a me sentir muito mais segura, muito mais alegre, muito mais bonita, essa é a verdade. E a gente, pensando na questão energética, nós passamos a emanar também o que a gente sente. Então, se eu me sentia feia, se eu me sentia encolhida e tudo mais, eu passei durante anos, muitos anos mesmo, muitos anos, não é 2, 3, não, muitos anos. Eu me sentia praticamente invisível, porque quando eu saía na rua, ninguém praticamente olhava pra mim, eu era invisível. Se tivesse, por exemplo, 2 pessoas e todo mundo olhava para as 2 pessoas, eu não existia, entendeu? E isso também me trazia a situação de não olha pra mim, as pessoas não falam comigo na rua, as pessoas, por causa do meu cabelo. Sabe assim, tudo eu levava pra essa questão. Vamos aos gatilhos, porque eu já tô falando pra caramba, né? Não sei nem quantos minutos já tem, mas já deve ter bastante. Quando a gente fala de gatilhos emocionais que desencadeou a minha queda de cabelo, eu tenho que voltar bem muito antes de começar realmente a queda. Eu sou filha de pais separados. Meu pai e minha mãe, primeiro minha mãe, né? Primeiro minha mãe foi embora, eu tinha 2 anos e pouco, não chegava a 3 anos. Eu tinha um irmão menor do que eu, que tinha 1 ano e pouco também. E ela foi embora e deixou eu e ele na casa dos meus avós paternos com o meu pai. Eles brigaram, discutiram, se pegaram lá, né? Naquela situação entre eles, e ela foi embora. E eu passei a vida inteira com essa questão do abandono da minha mãe. Pouco tempo depois que minha mãe foi embora, meu pai também foi embora. Só que eu nunca questionei muito emocionalmente a situação do meu pai, porque existiam algumas justificativas que foram passadas para mim e para o meu irmão, de que quando ele veio, nós ficamos lá na Bahia, e ela deixou a gente lá e ela veio embora para São Paulo, e minha avó, meus tios e todo mundo justificava que meu pai não tinha como ter trazido a gente. Por isso que nós ficamos com os nossos avós, porque ele era um homem que estava sem a mulher, estava solteiro, sozinho, como é que ele ia trabalhar e ainda cuidar de 2 crianças pequenas?
então por isso nós acabamos ficando lá. Então eu nunca questionei muito a situação do abandono do meu pai, porque era justificável por essa situação. Quando eu ia completar 12 anos, uma pessoa muito querida, eu falei agora do primeiro trauma, né, do abandono da minha mãe, logo na sequência do meu pai. Vou falar de coisas assim bem gritantes, situações assim de traumas mesmo, gritantes, mas tem várias situações aí no meio do caminho entre uma situação e outra que foram acontecendo, que foi acumulando situações emocionais. Quando eu tava para completar 12 anos, eu tinha 11 anos e pouco, uma pessoa muito querida, uma pessoa que assim, que eu amava e amo profundamente, veio a falecer, que era o meu avô. Eu tinha ele mais que um pai, sabe? Até hoje, eu acredito que eu deveria... Eu sei que tudo acontece como tem que acontecer e no tempo que tem que acontecer. Mas às vezes eu me pego pensando que eu deveria ter nascido um pouco antes para ter ficado mais tempo com ele. Porque para mim, ele sempre foi uma pessoa extraordinária, muito amorosa. Uma pessoa que, tipo, toda a base moral que eu tenho hoje foi adquirida através dos ensinamentos dele. Uma pessoa, assim, de amor e de coração generoso, amor, sabe assim, puro amor. Se ele fez qualquer outra coisa ou qualquer outra situação com outras pessoas, eu não conheço até hoje. Não conheci ninguém que falasse nada negativo em relação a ele, mas provavelmente deve existir. Não sei, né? Enfim. E aí, quando eu tinha 11 anos, quase 12, meu avô faleceu. E pra mim, no momento do falecimento dele, eu senti muito, mas eu senti como criança. Eu não assimilei exatamente a perda dele. Pra mim, eu tinha a sensação de que a qualquer momento ele ia voltar e que ele ia entrar pela porta e que tava tudo bem. Né? E eu fiquei nessa expectativa. Eu só vim realmente ter a ciência, assim, do emocional mesmo, sentir a perda dele quando eu tinha 19 anos, que aí a ficha realmente caiu. Que aí veio aquela questão da aceitação, né? Essa é a real. Veio a questão da aceitação e eu me debulhei em choros aos 19 anos, porque aí a ficha caiu da morte dele. Porque até então, pra mim, até os 19 anos, a qualquer momento ele podia voltar. Eu tinha essa sensação que a qualquer momento ele ia abrir a porta e ia falar: oi, tudo bem? Tô aqui. Pra mim, ele tinha ido viajar. Mas eu acompanhei o velório, eu acompanhei o enterro, eu fui no enterro, ficou um buraco dentro de casa, um vazio. Nessa época eu tinha muito medo de espírito, então eu não passava nem na frente do quarto onde ele dormia, porque eu achava que a qualquer momento eu ia ver ele lá sentado. Então, assim, tinha uma mistura de situações que a gente conhece e desconhece, medos, uma mistura de um monte de emoções e situações. E aí, nesse processo, no dia da morte dele, ele falou pra mim que era pra mim. Ele passou a noite inteira passando mal e morre, não morre, morre, não morre. E quando foi no período da manhã, ele me chamou. E falou pra mim que que ele era pra ter ido à noite. Ele falou: olha, era pra mim ter ido embora essa noite, mas eu não podia ir antes de falar uma coisa pra você. Assim que eu fechar os meus olhos, que de hoje não passa, você procure a sua mãe e vá embora daqui com a sua mãe. E aí, eu falei isso pra minha tia. Minha tia providenciou, mandou carta pra minha mãe e tal, achou ela e coisa e tal, e minha mãe apareceu lá pra me buscar. Entenderam aí as situações traumáticas, abandono na infância, depois eu perdi o meu pai, perdi a pessoa que era muito importante pra mim, depois a situação de sair do lugar que eu vivia, vim morar com a minha mãe, achando que era uma situação e depois acabou se tornando outra situação. E isso tudo a gente vai, você imagina, eu passei toda a minha infância com um monte de situações negativas emocionalmente para uma criança. Depois aí eu entro no período da adolescência, que eu tive várias outras situações traumáticas, né? Com 15 anos minha mãe estava fazendo meu noivado, aos 16 anos eu estava casando de véu e grinalda com o primeiro namorado, porque minha mãe não admitia ter que namorar e não casar. Assim que eu comecei a namorar, já chamou o rapaz, já chamou a família, já fez um almoço, já marcou o noivado. Já fez a festa de noivado e na sequência ela já marcou a data do casamento. Né? Então praticamente eu fui casada. Me casaram, essa é a realidade. Mas aí, enfim, eu tô contando tudo isso pra vocês entenderem a somatização de todos os de todas as situações emocionais que desenvolveram o gatilho, né, como é que fala? Do corpo entender que o cabelo é um inimigo e que ele precisa se livrar do cabelo.
Porque quando a gente fala assim, a queda de cabelo é emocional, é por estresse, qual é o estresse? Qual é a situação traumática? Qual é as dores que você carrega que tá fazendo com que o seu corpo, né, dê sinais? Porque na verdade o que eu entendi, que eu entendo e que eu faço um trabalho hoje é isso. Quais são, né, no meu caso, quais são as situações de dores que me trouxeram ao ponto de perder o cabelo. A partir do momento que eu passo a trabalhar cada uma dessas questões, cada uma dessas dores, o corpo vai entendendo que o meu cabelo não é mais um inimigo e que ele não precisa mais se livrar do cabelo. Porque o nosso corpo físico, ele vai dando sinais, as doenças chegam pra gente como sinal de que, olha, é um sintoma. Olha, você precisa trabalhar tal situação. Olha, você precisa trabalhar tal situação. Olha, aquilo tá doendo. Olha, você precisa tomar o remédio. Qual que é o remédio? O remédio é curar. É curar, é trabalhar esses traumas, é trabalhar todas essas situações emocionais, certo? Só que demorou muito tempo, inclusive, para eu despertar minha consciência para todas essas questões de autoconhecimento. A partir do momento que eu comecei a estudar e a aplicar, porque eu já falei isso para vocês em outros vídeos, que eu era muito na teoria, as coisas começaram a se ajustar. Então hoje eu posso falar que grande parte das situações que aconteceram no meu passado, isso já passou, isso já curou, isso já está perdoado, certo? Tipo assim, o nível... Sabe assim, quando você tá num joguinho que você passa de level, eu estou no nível 2, digamos assim, né? Passei de nível. Entendeu? Então vamos para o próximo nível. Quais são as tarefas, quais são os desafios desse nível? E vamos fazê-las cada uma com exímio para que a gente possa passar por esse nível também e ir para o próximo. Então o que eu quero trazer hoje para vocês é isso, é investigar. Quais são os gatilhos emocionais, quais são as dores emocionais que está em você, que você está vivenciando, mesmo que no inconsciente, porque existem situações da minha vida na infância que eu não me lembro. Que fazendo meditação regressiva, eu mesmo, sabe, fazendo meditação, indo buscar, eu cheguei a ver a cena da minha mãe indo embora, porque eu não lembrava disso. Eu não lembrava dela indo embora, eu não lembrava das pessoas que estavam ao meu redor. E foi me vindo do meu subconsciente para o consciente. E aí eu fui trabalhando cada uma delas. É claro que eu ainda estou na jornada, né? Não é porque hoje eu sou terapeuta EFT há um pouco mais de 2 anos que... Não chega a ser mais de 2 anos, não. Tem quase 2 anos isso, né? Porque foi a ressonância harmônica que me trouxe a EFT. Eu estava na primeira onda, como eu já contei pra vocês, e aí assistindo uma live de um colega, ele citou a EFT, fui pesquisar e fui começar a fazer autoaplicação em mim, começou a resolver muitas situações rápidas e aí eu resolvi fazer a formação de terapeuta EFT. Então o que eu quero trazer pra vocês é isso. Hoje, se fosse pra ver numa situação de que eu não estava tratando o meu emocional, não estava fazendo essas curas, provavelmente o meu cabelo já tinha caído. Totalmente. Então, o que acontece? Digamos que nesses 6 anos eu comecei a me concentrar mais no autoconhecimento e entender cada uma das minhas dores, entender cada uma das situações que eu passei, entender também e ter compaixão pelas pessoas que estavam envolvidas. Por isso que eu fiz o vídeo para vocês em relação ao perdão, o mapa não é o território. Porque a gente também não precisa só se ver como vítima, eu fui vítima daquela situação, eu fui vítima daquela pessoa, mas também entender os porquês que o outro chegou naquele ponto. Muito importante, você passa a ter compaixão, se colocar sim no lugar do outro. Enfim, e é isso que eu queria trazer para vocês. Eu citei no outro vídeo o menininho de 5 para 6 anos que teve a alopecia areata em alguns pontos, né, que ficou as moedinhas e ele descobriu. Até então ele foi no Hospital das Clínicas, fez milhões de exames e ninguém conseguia entender o que o menino tinha. E aí, investigando a situação da família e tudo mais, o psicólogo que estava acompanhando ele descobriu que ele tinha passado por um trauma. E qual foi esse trauma? Esse garotinho era muito apegado ao avô dele, o avô dele faleceu e levaram esse menininho para o velório. E ele não entendia a situação do avô ali naquele caixão. E ele ficava brincando embaixo do caixão e tudo mais. Depois de algumas semanas, o cabelo dele começou a cair, como se fosse moedinha, uma rodinha que ficava liso, liso, liso. A psicóloga foi trabalhando todas essas dores dele, da relação com o avô e tudo mais, explicando pra ele, né, que o vovô tava no céu e coisa e tal. E aí foi amenizando todas essas dores, né, esse apego que ele tinha em relação ao avô, e os cabelinhos dele voltou a nascer. Foi extraordinário. Por isso que eu falo pra vocês, é só a gente tratar o emocional. E é o que eu estou fazendo hoje comigo e fazendo com outras pessoas, fazendo as pessoas enxergarem que o poder está em nós. A medicação é necessária para o corpo físico, mas o que é que está causando no corpo físico? Então a gente tem que tratar também a raiz, o que está por trás. Não adianta eu vir aqui para vocês
e passar a lista da receita das medicações que eu tomo. Você vai tratar o físico, que é o que eu faço todos os dias, com a medicação que a dermatologista passou e tudo mais. Só que e o que está por trás? E o que está causando esse reflexo, né, esse sintoma no meu corpo físico? Eu também tenho que tratar, tenho que trabalhar. E é esse o trabalho que eu faço diário. Certo, meus amores? Deixe um curtir, deixe um comentário aí. Vou gostar muito de ler os comentários de vocês. Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos sobre alopecia androgenética e também conhecer um pouco mais da minha história, porque o intuito de trazer essa série de vídeos sobre alopecia androgenética, como eu falei pra vocês, é contar um pouco mais da minha história, entender quem sou eu. E eu não sou só Edna Carvalho, o nome que está lá no meu RG, e nem sou só o meu RG. Tem muito mais coisas além disso. E eu sou uma centelha divina, essa é a real. Eu sou uma centelha divina, eu sou uma partícula de Deus. Só que como pessoa, como indivíduo, como ser humano, eu tenho uma trajetória onde eu fui vivenciando várias situações e que precisam ser curadas. E todas essas situações que a gente vai vivenciando também servem para curar outras coisas que a gente traz de outras vivências. É muito importante a gente também ter essa consciência. Ter essa consciência é extremamente importante, porque às vezes a gente acha que por exemplo, porque eu tenho mais 3 irmãos, eu sou a única filha mulher, eu tenho 3 irmãos homens, e eu que tenho que perder cabelo? Eu podia ter, tipo assim, 4 irmãs, 3 irmãs, 2 irmãs. Não, eu só tenho eu de mulher e eu sou a única que tem queda de cabelo nesse grau. Eu tenho um irmão que ele é bem careca, só que ele não é filho do mesmo pai, então eu também não posso justificar a genética, né? Porque a genética aí, no caso, é partilhada. A metade é de um pai, a metade é da mãe. E no caso, no meu caso, eu só tenho um irmão que é do mesmo pai e ele não é careca. Ele tem pouco cabelo agora, mas também é por conta de várias situações, mas não é careca, entende? Então, a gente tem que entender que muitas vezes, assim como eu falei no vídeo sobre a hérnia de disco lá, né? O que você carrega nas suas costas, muitas das nossas dores físicas, muitas das nossas situações que o corpo responde, que o corpo reclama, é justamente situações que a gente tá aqui pra poder investigar o que é que está por trás, o que é que o meu corpo está querendo falar pra mim. Isso é muito importante, o que é que o meu corpo está querendo falar pra mim. Quando eu fui pesquisar em relação ao cabelo, fala sobre a questão de ser uma pessoa rígida, de não conseguir, de ser uma pessoa que não consegue seguir ordens e tal, mas não é só isso, não é só isso, tem muito mais coisas que envolvem, porque eu vejo pessoas que têm alopecia androgenética por conta das minhas pesquisas, né, até mesmo para buscar cura para mim, que você vê que a pessoa é super doce, super amorosa e ela é uma pessoa super flexível e tudo mais, e ela tem queda de cabelo, então, de certa forma, isso não condiz muito. Eu acredito na somatização de várias situações traumáticas, de várias situações de dores, e que o corpo pega tudo isso como se fosse uma bomba e ele fala, eu preciso explodir isso em algum lugar, eu preciso levar isso para algum lugar, para alguma situação. E o corpo entende que os pelos do corpo não é tão importante, tanto é que em várias áreas do nosso corpo nós não temos mais tantos pelos. Então o cabelo não é importante, tá bom? No próximo vídeo eu vou contar pra vocês uma situação que aconteceu comigo espiritual, num desdobramento, envolvendo os meus cabelos. É algo assim que aconteceu extraordinário, que também me fez chegar aqui e contar tudo isso pra vocês, tá bom? Eu passei por uma situação espiritual desdobrada e eu vou trazer no próximo vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração. Eu espero que esse vídeo seja de grande ajuda pra todos vocês que estão passando por esse processo ou que conhecem alguém que está passando por esse processo. Fiquem todos com o Criador e um beijo no coração.